Boa noite, queridos. De novo, né? Um pouco diferente agora, mas é uma alegria estar aqui com vocês e ter a oportunidade de compartilhar a palavra. Obrigado, pastor Gork, pastora Keila. Eu quero te convidar, desde já, a abrir a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 16, versículos 6 ao versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 ao versículo 10. Muito bem. Atos 16, 6 ao 10 diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos orar, curve sua cabeça por um instante. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos aqui em comunhão. Nós oramos pedindo que as bênçãos dos céus se materializem na nossa vida, nas nossas vidas e nas nossas famílias hoje à noite. E a maior bênção que nós podemos receber é sairmos daqui tendo ouvido a Tua voz. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. O tema dessa ministração, o tema dessa palavra é guiados pelo Espírito. Diga, guiados pelo Espírito. E eu quero pedir licença para você por um instante, para você deixar de lado em stand-by o texto que nós acabamos de ler. Permaneça com a sua Bíblia aberta. E eu quero gastar alguns minutos fazendo uma introdução a você a respeito desse tema. O meu apelo hoje à noite a você, a minha oração e o meu pedido é que você se permita ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Jesus. E por que é importante, é fundamental que as nossas vidas estejam debaixo da direção do Espírito Santo de Deus? Quando nós olhamos para a Bíblia de modo geral, nós percebemos o uso de algumas metáforas que servem para ilustrar, para exemplificar o que é a nossa vida cristã, o que é a nossa caminhada cristã. Jesus usa muitas metáforas, Paulo usa muitas metáforas. Por exemplo, a metáfora de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, você conhece essa passagem. Ali há a metáfora de uma guerra, de um soldado vestido com peças de uma armadura. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, tomando a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O retrato ali é de um soldado romano, no contexto de Paulo, preparado, vestido para a batalha. E ele usa isso como um exemplo das armas espirituais que temos na nossa vida. Você vai entender, vamos chegar lá. A metáfora também, que é tirada do campo, a nossa vida cristã é como uma árvore. Mateus capítulo 3, João Batista diz: o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água
para arrependimento, mas aquele que vem após mim, o qual não sou digno de desatar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. O trigo ele recolherá no lagar, mas a palha queimará em fogo eterno. Um exemplo aqui do trigo, da árvore, da palha, que a palavra de Deus nos dá para nos mostrar o que é a nossa vida, precisa de frutificação. Ou também João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira e vós os ramos. Mas a metáfora que eu quero destacar hoje, que eu gosto muito, e Paulo costuma utilizá-la, é a metáfora da corrida. A vida cristã é como uma corrida, é como um caminho que você precisa trilhar, é como se você estivesse em um autódromo, juntamente com outros carros, e nessa corrida há um ponto de largada, há o meio da corrida e há também a linha de chegada. A nossa vida, ela tem estágios, início, meio e fim. Gálatas capítulo 5, versículo 7, Paulo diz, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 1 aos Coríntios capítulo 9, 24 ao 25, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram, de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, ou uma coroa perecível. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Todas essas metáforas, todos esses exemplos aqui, Paulo está retirando do contexto das corridas romanas, do contexto das Olimpíadas, dos Jogos Romanos, e Paulo exemplifica que a nossa caminhada cristã também é como uma corrida, nós precisamos seguir em frente, não podemos ficar parados. Mas essa corrida, mais uma vez ressalto, ela tem início, meio e fim. E a pergunta é, onde nós estamos hoje? Em que estágio nós nos encontramos na corrida da vida cristã? E eu consigo lhe dizer que estágio você está. Eu tenho como lhe dizer com absoluta certeza onde você está. O pastor Gork tem como lhe dizer onde você está. Basta você demonstrar quem você é. Se você é um filho de Deus, naturalmente, você está em um processo de santificação. Você ainda não foi glorificado. E você também não está morto nos seus pecados e delitos. Você está sendo santificado. Você está no meio da corrida. Talvez alguns tenham começado essa corrida ontem, mas já começaram, e isso é o mais importante. E a Bíblia, ela nos dá alguns textos que falam desses estágios. E esses estágios, quando nós trazemos para uma linguagem um pouco mais técnica, para a área da teologia, alô, galera do seminário, pessoal do seminário, estou de olho em vocês. Tem 3 aulas lá, viu? Brincadeira. Romanos capítulo 8, versículo 30, diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, estágios da vida cristã. Isso nós chamamos de ordo salutis. É de comer? Não. Ordem da salvação. Diga, ordo salutis. Ordem da salvação. De forma bem resumida, estamos falando de alguns estágios. Quais são? O chamado, a conversão, a santificação e a glorificação. Deus nos chama pela pregação do Evangelho, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A conversão, quando nós nos tornamos nova criatura. A santificação, o momento que eu disse que nós estamos vivendo.
e a glorificação, quando Cristo vier resgatar a sua propriedade, que somos nós, amém? Então, se você é filho de Deus, se você já é um crente em Jesus Cristo, uma nova criatura, eu posso lhe dizer, você está num processo de santificação. Alguns não, alguns já estão quase glorificados aqui, eu vejo uns brilhando aqui, o pastor Gork brilha mais do que eu. E Efésios capítulo 1, versículo 13 diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha que interessante, ele fala como começa esse processo. Vocês ouviram a palavra da verdade em momentos como esse. Olha a importância da igreja, a importância da pregação, do anúncio público do evangelho. É nesse local que Jesus resgata pessoas, transforma vidas. E vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Sabe o que significa? Que quando nós cremos em Cristo Jesus, o primeiro passo dessa ordo salutis, dessa ordem da salvação, é que somos selados com o Espírito Santo. Quando você creu em Jesus, desceu as águas, até mesmo antes de descer as águas, quando você confessou Jesus como seu Salvador, algo aconteceu. Você foi selado com o Espírito Santo e ele passou a habitar em você. E agora você é propriedade do Espírito Santo. Mas aqui está o ponto que eu quero destacar dessa introdução do tema guiados pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, 25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não basta você ter o Espírito Santo habitando em você, você precisa andar nas direções que o Espírito Santo dá para a sua vida. Se vivemos no Espírito, todos nós, andemos também no Espírito. Não basta que Ele habite em nós, basta que Ele seja Senhor das nossas vidas. E para sermos guiados pelo Espírito Santo, que é o que eu quero conversar aqui com você hoje, nós precisamos facilitar o processo. Você pode atrapalhar o processo, ou você pode cooperar nesse processo. E ainda nessa metáfora da corrida da vida cristã, imagine que o Espírito Santo lhe dá o comando. Acelere. E você freia. O que acontece? Você se atrasa, não é? E se ele diz, freia, e você acelera, você se adianta. Se ele disser, vai para a esquerda, e você vai para a direita, você sai da rota. Não basta vivermos. O Espírito Santo nos coloca na corrida. Isso nós já temos a garantia. Mas nós precisamos ouvir os comandos que Ele nos dá. E como nós estamos no estágio da santificação, no meio do processo, precisamos da orientação do Espírito Santo para concluir essa corrida. Romanos 8,14 diz que, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Se você é filho de Deus, há uma direção que o Espírito Santo dá cotidianamente sobre a sua vida. E o que eu quero apelar para você hoje aqui, depois dessa introdução, é: deixe-se, permita-se ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, para concluir essa corrida. E não concluir essa corrida já sem 3 pneus, já não concluir essa corrida com um para-choque quebrado, não concluir essa corrida sem gasolina. Mas por que não concluir a corrida com sucesso, com eficácia, com eficiência, não é? E eu creio que é para isso que nós estamos aqui hoje. Amém? E agora nós podemos voltar para o texto inicial. Atos, capítulo 16, versículos 6 ao versículo 10, nos diz assim:
E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eu acredito que esse texto, ele pode nos orientar com alguns princípios que vão nos ajudar a identificarmos se estamos tendo uma vida guiada pelo Espírito Santo. E eu quero lhe dar aqui um pano de fundo, o contexto dessa passagem. Paulo está na sua segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo teve o intuito de plantar igrejas. Paulo saiu para pregar o Evangelho e plantar, estabelecer, fundar igrejas. E ele o fez, juntamente com alguns companheiros, como Barnabé. Pregaram em Antioquia da Síria, pregaram em Damasco, pregaram em Jerusalém, na Ásia, e plantaram igrejas ali. Estabeleceram igrejas com pastores. A segunda viagem missionária de Paulo já tem outro intuito, que é onde nós estamos. Agora, Paulo não quer plantar simplesmente igrejas. Ele quer passar novamente por essas igrejas que foram plantadas e quer fortalecer os irmãos, reafirmando a verdade do Evangelho, a doutrina dos apóstolos e pregando a palavra de Deus. Perguntando: pastor Gorka, está tudo bem aí? Tudo certo. Pastora Keila, está tudo bem aí? Tudo certo. Então agora eu vou para Belém, então agora eu vou para Tucuruí, agora eu vou para diversas cidades. Essa era a missão do apóstolo Paulo quando ele saiu na sua segunda viagem missionária. O capítulo anterior, do capítulo 15, vai nos informar que ele se separou de Barnabé. Você lembra que Paulo saiu com Barnabé? Atos capítulo 13 nos fala sobre isso. Mas, em algum momento da caminhada, o sobrinho de Barnabé, preste atenção, os abandonou, João Marcos. E agora, na segunda viagem missionária, Paulo disse assim: não, João Marcos não vai conosco, ele nos abandonou. Não é correto que ele nos acompanhe. Parafraseando aqui Paulo. E a Bíblia nos informa que houve uma dissensão tamanha entre Barnabé e Paulo por causa de João Marcos, que eles se separaram. E Paulo seguiu com Silas e Barnabé seguiu com João Marcos para Chipre e recolhe a Timóteo, que era filho de uma judia e pai gentil. E nós chegamos então no capítulo 16, onde Paulo vai até a região da Ásia Menor para pregar o Evangelho mais uma vez e fortalecer esses irmãos. Tudo bem até aqui? Graças a Deus. E eu quero destacar aqui com você 3 pontos que eu acredito que são características necessárias de pessoas que têm a sua vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E o primeiro ponto é: quando nós temos a nossa vida guiada pelo Espírito Santo, nós aceitamos a soberania de Deus. Aceitamos a soberania do Espírito. Diga, aceitamos a soberania do Espírito. Veja comigo o versículo 6 e 7 desse texto, até o 8. Versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Que interessante. Paulo saiu para pregar na Ásia Menor. E eu quero destacar 2 ocorrências que acontecem aqui. Versículo 6 e versículo 7. O Espírito de Deus não permitiu. Versículo 6.
tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Versículo 7, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Não permitiu o quê? Que Paulo fosse para uma diversão, que Paulo fosse para uma reunião, para um jantar com seus amigos, fosse fazer alguma outra coisa. Não, pasmem. O Espírito não permitiu que eles pregassem o Evangelho. O Espírito Santo proibiu Paulo de fazer aquilo que é o mais virtuoso que qualquer homem pode fazer. Não há nada mais virtuoso, nada mais honroso, nada mais maravilhoso do que sair e pregar as boas novas do Evangelho. Mas, pasmem, o Espírito Santo proibiu Paulo de fazer isso. Às vezes, Deus nos proíbe de fazer coisas lícitas e certas e verdadeiras e honrosas? Sim. Por quê? Porque na sua soberana vontade e na sua soberana estratégia, o Espírito Santo não tinha um propósito naquele momento para a Ásia. Não tinha um propósito naquele momento para a Mísia, nem para a Bitínia, mas para a Macedônia. E nós vamos entender o porquê. Isso pode parecer contraditório à luz de Mateus 28, que diz: ide por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo proibiu Paulo 2 vezes de pregar o Evangelho, porque ele tinha um propósito estratégico para outro lugar, em outro momento. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, aceitamos a soberania do Espírito Santo para tudo, até para coisas que pensamos ser corretas, e podem ser corretas, como era aqui. Talvez você esteja cheio de boas intenções, maravilha, mas você já perguntou se é o tempo e o modo de Deus para realizar aquilo que você quer? Muitas vezes nós já chegamos com um pacote pronto e pedimos: Espírito Santo, agora abençoa. Eu já abri a empresa. Pastor Gork, só ore, por favor. Eu já casei. Eu estou só lhe comunicando. Muitas vezes nós fazemos coisas certas e lícitas, que dirá erradas, mas até certas, mas fora do tempo de Deus. Há tempo para tudo. Há tempo para nós avançarmos, há tempo de frearmos, há tempo de irmos para a esquerda, para a direita, depende da direção que o comandante está nos dando, como foi dado aqui para Paulo. O que na sua vida precisa ser colocado aos pés do Espírito Santo para que no momento certo ele diga: pode ir. Na terça-feira eu recebi pela manhã uma mensagem do pastor Gork. Ele me ligou, eu não pude atender no momento, então ele me mandou uma mensagem. Naquele jeitinho profético dele, que você conhece, e eu sei que ele tem o dom profético, já percebi isso, por outros testemunhos lá em Belém também. E o pastor Gork me disse assim, sem introdução, sem nenhum contexto anterior, ele simplesmente mandou uma mensagem: Delano, as coisas, às vezes, nas nossas vidas, elas processam de um modo que nós não entendemos, mas se esforce para entender. Eu fiquei. Mas ele não sabe, talvez ele não saiba, que aquilo fez todo sentido para a minha vida naquele momento e fortaleceu o meu dia. Não só meu dia, a minha semana, talvez tenha até mudado alguns rumos que eu estava pensando para a minha vida. Isso se chama profecia. E geralmente quando a gente profetiza, a gente não sabe. Ou sabe. Uma vez o pastor John Piper estava pregando e ele, no meio da palavra, ele disse assim, dê um exemplo. E você decide abrir um grupo de oração, uma célula nesse prédio aqui na frente, digamos, no 55º andar, por que não?
E prosseguiu com a pregação. Terminou a pregação, uma senhora o procurou e disse: por que você disse isso? Como assim, por que eu disse isso? É porque eu trabalho no 55º andar e eu estava pensando em abrir um grupo de oração no meu trabalho, e você falou isso no meio da pregação. Isso se chama profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Um dia antes, e eu não tenho problema de abrir isso para vocês, é meu coração, cheguei aqui em Parauapebas, vocês sabem, com o intuito de trabalhar não só profissionalmente, mas ministerialmente também, poder cooperar de alguma forma. E com relação à área profissional, nós tínhamos planos muito bem estabelecidos. Eu já trabalhava na área que eu trabalho há 12 anos, desde os 18 anos, estou com 31, são 13 na verdade. A Isadora já estava há quase 6 anos no trabalho dela, e nós viemos para cá decididos ou a procurar um emprego que nos desse um pouco mais de autonomia financeira, que pudesse melhorar o nosso cenário, ou então empreendermos no nosso próprio negócio. E aquela empolgação primeira, e naturalmente o meu pai, que já está estabelecido aqui, conversando conosco, até compartilhei isso com o Léo, não foi na célula? Então, o meu pai me chamou para nós conversarmos na segunda-feira, pastor Gork. O senhor me mandou mensagem na terça. E o meu pai reuniu conosco. Ele não é evangélico ainda, mas é um homem muito sábio, muito experiente. E ele: Lucas, eu já conheço o jeito dele. Eu falei: vai dar para trás. E ele deu diversos exemplos, deu todo um contexto. Meu filho, eu acho que não é o momento ainda. Você está chegando agora na cidade, é necessário que você se ambiente no mercado, é uma cidade diferente. Vai chegar o momento, eu estou aqui para te apoiar, mas agora você vai adquirir despesas se você abrir o seu próprio negócio. Você tem o meu espaço aqui que você pode trabalhar como corretor de imóveis. E daqui a pouco, quando houver uma estabilidade, por que não? E aí a gente vai junto conseguir isso. Mas às vezes o nosso coração é teimoso, não é? E eu respondi naturalmente, com toda a honra que é devido ao meu pai e educação: pai, eu não acho que seja assim. Eu já estou há muitos anos trabalhando em Belém, e eu vim para cá com planos de empreender e de ter algo melhor. Eu não vim para ser autônomo, eu não acho, mas meu filho, e eu sabia que ele estava correto, porque ele me provou que ele estava correto. E a minha esposa do lado sabia que ele estava correto também, mas ficou em silêncio para não me chatear, né? E ele falou: então tá bom, então nós vamos fazer, vamos procurar um ponto, eu estou aqui para te apoiar, mas eu quero que você aguente. Tá bom, pai. E eu fui para casa, feliz porque ele disse sim, mas com um coração pesado, porque eu sabia que Deus não estava me direcionando para aquilo no momento. Você sabe quando Deus está falando com você. E eu ouvi o conselho da minha esposa, o conselho da minha mãe: meu amor, o seu pai está correto, ele tem mais experiência que você, por que você não o escuta? E então, eu decidi amolecer o meu coração, porque Deus estava falando comigo, e eu voltei atrás e disse: pai, nós vamos fazer da forma que o Senhor falou, eu sou seu filho, estou disposto sempre a lhe escutar. Saiu um peso, veio uma leveza, e aquele sentimento: eu estou fazendo a coisa certa. E já comecei a trabalhar. E eu sei que esse é o caminho, e as coisas no tempo devido vão se adaptar. Mas o que é interessante é que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós aceitamos a sua soberania, tanto para sim quanto para não. E eu estava, mesmo depois de ter respondido positivamente para o meu pai, preocupado, sabe, com o coração pesado. Poxa, como vai ser? Eu nunca fui autônomo, sempre trabalhei de carteira assinada, então, faça chuva, faça sol, estava ali.
eu tenho esposa, eu tenho um filho pequeno. E sem contexto, o pastor Gork me disse: Delano, às vezes as coisas processam de um modo que a gente não entende, mas se esforce para entender. Quando você está disposto a ouvir o Espírito Santo, ele lhe dá direções. Aí depois ele até complementou: inclusive se esforce e pregue no domingo. E cá estou aqui. Mas a pergunta que talvez você esteja fazendo é: nós precisamos aceitar a soberania do Espírito Santo e ouvi-lo. Eu usei o meu exemplo, há diversos exemplos na sua vida. Mas como saber o que o Espírito Santo está falando conosco? Como saber qual é a direção que ele está nos dando? Isso é subjetivo? Não. Como bons cristãos, e tanto lá na CCB quanto alguns aqui, nós temos uma raiz assim batista, né, pastora Keila? E nós cremos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. E Deus fala através da Escritura. Deus fala através desses 66 livros inspirados. E aqui está toda a direção para tudo que você precisa na sua vida. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Paulo diz a Timóteo que toda a Escritura é divinamente inspirada, apta para nos ensinar, para nos redarguir, para instruir o homem para toda boa obra, em toda a justiça. Mas nós também temos um bom coração pentecostal. E nós cremos que Deus fala através dos dons, através da profecia, através dos sonhos, através daquelas impressões que Ele lança no nosso coração. E nós temos convicção que o Espírito Santo de Deus está falando conosco, como falou comigo através do pastor Gork. Não é verdade? Eu lembro de um momento em que eu estava em Belém, e eu saía de um culto de jovens, num sábado à noite. Inclusive a Isadora estava comigo, ainda não era minha esposa, acho que não éramos nem namorados, né? Faz bastante tempo isso. E eu saí com uma Bíblia na mão da igreja, naturalmente, e fui para a Estação das Docas. A gente foi tomar um sorvete, passear, né? Jogar a conversa fora, orar, né? Talvez, um pelo outro. E quando chegamos no local, eu disse assim comigo mesmo: eu vou guardar minha Bíblia. Eu estava de mochila, porque eu não vou ficar andando com a Bíblia, né, pesada por aí. Não, o problema não era andar com a Bíblia, era ficar andando com alguma coisa, né? Enfim, eu ia passear. E eu lembro que eu peguei a Bíblia para guardar na mochila, e eu estava guardando, e veio assim na minha cabeça: não guarda a Bíblia. Aí eu: acho que é da minha cabeça isso. O pastor Edmilson diz assim: será que é da minha cabeça? É da cabeça, sim. O Espírito Santo não fala no pé, ele fala na cabeça. Então, quando falar na sua cabeça, é na cabeça mesmo que Deus está falando. E aí eu ia guardando de novo, já estava até metade da Bíblia dentro da sacola, e o Espírito Santo falou: não guarda a Bíblia. E eu não guardei. Tá bom, não vou guardar. Por quê? Porque sim, não vou guardar. E aí fui com a Bíblia na Estação das Docas, igual um pentecostal. E aí eu andei, aleluia, glória a Deus. Eu gosto dos irmãos pentecostais, do fogo. E aí, os 5 primeiros minutos que eu caminhava na Estação das Docas, alguém me parou, do nada, e disse assim: com licença, eu gostaria de saber onde tem uma igreja aqui. É porque eu vi você com a Bíblia na mão, eu não sou da cidade, eu cheguei esses dias e eu queria ir para o culto amanhã. E ele foi para o culto, foi abençoado, e até hoje nós temos uma amizade, depois que ele voltou para a sua cidade. Janderson é o nome dele. Então perceba que o Espírito Santo, ele fala na palavra, ele fala no seu coração, ele fala em diversos momentos, e você precisa estar pronto para ouvir as direções que ele tem para a sua vida. Ele fala pela Escritura. Veja comigo, Daniel capítulo 9, versículo 2.
Daniel, capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Olha que interessante. Daniel diz que ele entendeu pelos livros. E por qual livro? Do profeta Jeremias. Ele não estava em um momento de êxtase espiritual. Ele estava examinando as Escrituras. E pelo exame das Escrituras, ele entendeu algo muito importante, que os 70 anos de cativeiro estavam chegando ao fim. Em primeiro lugar, Deus fala na palavra, na Escritura. Quanto tempo você está gastando com essa palavra? Que é a fonte de vida, que é a direção para tudo aquilo que você precisa. Mas é interessante que mais à frente, no versículo 20, agora entra o outro lado da moeda. Não somente o racional, aquilo que está no espírito, no âmbito do espírito. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do Senhor. Sim, enquanto assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto anterior, na minha visão, veio rapidamente voando, tocou em mim na hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse. Ele consultou a Escritura, mas ele não ficou no âmbito do racional, ele estava ouvindo com sensibilidade o Espírito Santo de Deus, como? Na oração. Ouça o Espírito na palavra, mas saia do âmbito técnico, saia do âmbito da letra e passe para o nível do Espírito. Se você somente orar e não meditar na palavra, você se torna um místico, que vai viver de revelação. Talvez diz até coisas que Deus não disse, porque você acha que disse. Mas se você apenas ler e não tiver vida de oração, você vai se tornar um fariseu, um mestre da lei, um especialista na Escritura, mas como um sepulcro caiado, sem vida, morto. Para nós ouvirmos as direções do Espírito Santo, precisamos da palavra de Deus e precisamos estar constantemente em relacionamento com Ele. E eu quero apelar mais uma vez para você, se permita ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E hoje é dia de você se arrepender e rever a sua vida cotidiana de relacionamento com Ele. Não é mais tempo de perder tempo na frente da televisão, do celular, do Netflix, do que for. É tempo de você buscar o seu Deus na sua palavra e na oração, nos jejuns, e você vai ver o sobrenatural. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, temos convicção no Espírito. Sabe o que é convicção? A convicção é o contrário da dúvida, é a certeza. Nós temos convicção do que o Espírito Santo está falando conosco, porque estamos alinhados em relacionamento. Versículo 9 e versículo 10 do texto que nós estamos expondo hoje à noite. O versículo 9 diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, esse ar é craseado, passa
para a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Alguns teólogos vão deduzir, objetar aqui, que talvez essa visão que Paulo teve, de um varão dizendo a ele, passa para a Macedônia e nos ajuda, na realidade ele estava vendo Lucas. Por quê? Perceba que a partir do versículo 10 acontece algo interessante. O livro de Atos dos Apóstolos, desde o início, ele vem sendo narrado na terceira pessoa. E fizeram, e tal coisa. E subiram. Mas a partir do capítulo 16, versículo 10, ele se inclui na narrativa. Veja só. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos. Passa para a primeira pessoa do plural. Nós, perdão, professores de português, se estou cometendo alguma gafe, mas eu acho que é por aí. Nós procuramos partir para aquele destino. Agora ele se inclui, não somente Paulo. Por que nós? Porque o autor do livro está dizendo que ele estava junto. Nós procuramos partir. Então, alguns vão dizer que talvez era Lucas, o varão da visão. Se era Lucas ou não, o ponto é que o Espírito Santo concedeu a eles uma direção e eles passaram a ter convicção. Veja o que ele diz no versículo 10, no final. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo, em outras traduções, estávamos persuadidos, tivemos certeza, convicção, estávamos convictos que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Quando o Espírito Santo nos guia, nós temos convicção do que nós precisamos fazer. Antes, Paulo estava indo aqui para a região da Ásia, e ele foi para a Bitínia, e ele foi para a Mísia, e o Espírito Santo o impediu, não vá, não vá, não vá, não vá. Mas, de repente, ele lhe dá uma visão, vem para a Macedônia, e ele foi tomado de convicção. Talvez lhe falte convicção para os propósitos e projetos que você tem na sua vida, porque falta-lhe relacionamento com o Senhor. É como um navio, todos os dias o capitão precisa ajustar ali a direção do navio, precisa ajustar a sua bússola. Se você não ajustar todos os dias a sua vida com o Espírito Santo, mediante a palavra e as direções que Ele dá para a sua vida, você vai andar pela Ásia, pela Bitínia, pela Mísia, e talvez Jesus lhe impedindo de você seguir em frente. Mas quando você se inclina a ouvir, você é tomado por uma convicção, e não importa o cenário que você esteja. Quando Deus fala, tudo muda. Seja numa fornalha, Jesus lhe diz, você vai sair daí, meu irmão, você vai sair daí. E eu quero reafirmar o que eu tenho falado durante esses minutos. Só é possível termos convicção mediante uma disciplina de relacionamento. Atos capítulo 13, versículo 2 diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O que aconteceu antes do Espírito Santo dar uma direção para Paulo e Barnabé serem separados? O que eles estavam fazendo? Orando e jejuando. Você quer uma direção do Senhor para a sua vida? Não tem erro. Ore, jejue, leia a palavra e você vai ser tomado de convicção para todos os seus projetos. Atos 2,42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso aqui que nós estamos fazendo. Venha para a igreja, vá para a sua célula, leia a sua Bíblia,
ore, jejue, e você vai viver debaixo da direção do Espírito. Perseveravam na comunhão, estamos aqui em comunhão. No partir do pão, o nosso relacionamento enquanto irmãos, na doutrina dos apóstolos, a palavra, e nas orações, no seu quarto, no seu lugar secreto. E eu apelo para você, separe um lugar, separe um horário, e se você ainda não faz, passe a fazer isso todos os dias. Vá orar, vá ler a palavra, ore, leia a palavra. Mas hoje eu não quero, leia a palavra. Hoje eu não estou com vontade, ore todos os dias, até que de fato isso vai se tornar um prazer para você. Ninguém gosta de começar a malhar, não é? Mas daqui a pouco você fica forte e bonito como irmão ali, né? Eu queria, mas ainda não tenho condições. Esses dias eu comecei a malhar lá em casa, eu vi o preço da academia, achei muito caro. Eu vi que tinha uma viga ali em casa, eu falei, não, vai ser aqui mesmo. Eu já comecei. Tenha disciplina. O meu apelo para você hoje é esse. Seja guiado pelo Espírito Santo. Isso na prática só vai acontecer com disciplinas espirituais. Oração, jejum e leitura da palavra. Há um testemunho que eu acho interessantíssimo de um homem chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um dos grandes avivalistas da igreja. Do século 17, Jonathan Edwards era um pastor, acredito que batista ou presbiteriano, e ele foi responsável por sacudir os Estados Unidos na sua época e influenciar homens que seguiram o seu projeto e promoveram um avivamento, um despertar do Espírito Santo em todas as nações. Certo dia, Jonathan Edwards estava pregando na sua pequena comunidade, na sua pequena igreja. E muitos dizem hoje, muitos pastores e teólogos, que esse sermão de Jonathan Edwards é o maior sermão de todos os tempos, depois dos sermões bíblicos. Jonathan Edwards entrou com um esboço, assim diz a história, ele entrou com um esboço, e ele lia a palavra. O título da palavra, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Depois procure, tem essa palavra na internet. E Jonathan Edwards lia, sem nenhuma eloquência, não era um homem de grande oratória, eloquência, nem nada. E ele lia a palavra e, irmãos, precisamos voltar à oração. Deus está irado contra os seus inimigos e o juízo do Senhor é iminente. Precisamos nos arrepender. Imagine que eu entre aqui. Boa noite a todos. Então, Paulo diz que a partir do versículo 10, na terceira pessoa, foi assim que Jonathan Edwards fez. E de repente começaram a ouvir gritos no meio da igreja. Começaram a ouvir gemidos, pessoas desesperadas. Pare, Jonathan Edwards, pare de pregar. E ele não entendeu e olhou. As pessoas estavam se segurando nos bancos da igreja, estavam se segurando nas colunas, porque o Espírito Santo estava concedendo que eles vissem o inferno aberto diante dos pés deles, e eles pensavam que eles iam cair naquele momento. Tamanha era a presença de Deus, a ira de Deus diante do pecado. Fazia 3 dias e 3 noites que esse homem não comia e não bebia, orando e jejuando. Você quer viver coisas tremendas com o Senhor? Tenha relacionamento com o Senhor, meu irmão. A unção tem um preço. Não vem de qualquer modo. Um preço de oração, um preço de dedicação. Aquilo que você espera em Jesus precisa ser colocado em prática hoje. Ore, busque ao Senhor. O último testemunho que eu quero compartilhar, ainda a respeito desse ponto, sobre termos convicção no Espírito Santo, quando somos guiados por Ele. Antes do Conrado nascer, a Isadora estava grávida e ela estava com menos de 3 meses de gestação. E ela teve um sangramento.
e sabemos que um sangramento, nos primeiros meses de gestação, acende um sinal amarelo, né? Atenção, amarelo quase que para vermelho. Pode ser muito perigoso, pode ser um aborto. E nós estávamos com toda aquela expectativa, aquela alegria do nosso filhinho que iria vir. Estávamos fazendo planos e corremos para o hospital. E, infelizmente, fomos muito mal atendidos por um determinado profissional, pelo médico que nos atendeu. Existem pessoas e pessoas. Nós não fomos felizes naquele dia. Mas aprendi uma lição com o Espírito Santo naquela noite. E quando nós fomos atendidos pelo médico com o coração aflito, era o nosso primeiro filho, não tínhamos nenhuma experiência, só sabíamos que era perigoso, e eu perguntei: doutor, eu devo me preocupar, é grave? É sinal de aborto. E ele foi estúpido. Ele só faltou dizer: olha, teu filho morreu. E eu fiquei sem saber o que dizer, o chão saiu dos meus pés e eu voltei para o corredor do hospital e fiquei sentado ali. Eu olhava para a Isadora, ela me olhava e a gente se perguntava: e agora? Por que Deus faz isso? Por quê? Como vai ser? Nós tínhamos tantos planos e, de repente, uma criança chorou no corredor do hospital. E eu sabia que era aquele chorinho de recém-nascido. E eu ouvi aquele choro e o Espírito Santo falou comigo de forma muito clara: assim como você está ouvindo o choro dessa criança, você vai ouvir o choro do seu filho. Foi só isso que ele falou. E agora eu não queria saber o que o médico tinha para dizer, o que eu ia dar no diagnóstico. Eu tinha uma palavra de Deus. E está ali o meu chorinho ali. Ele chora bastante, mas é para a glória de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você tem convicção. Mas, mais uma vez, isso não vai acontecer enquanto você não tiver uma disciplina de oração e de meditação na Escritura. E, em terceiro lugar, para nós finalizarmos, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós frutificamos no Espírito. Recordando, quando somos guiados pelo Espírito Santo, diga: nós aceitamos a soberania do Espírito. Nós temos convicção no Espírito e nós frutificamos no Espírito. Veja comigo o capítulo 16 ainda que nós estamos vendo, versículo 11. (16:11) diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e Colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Esse é o versículo imediatamente após o versículo 10 que nós havíamos acabado de ler. Eles decidiram seguir, então, debaixo da direção do Espírito para a Macedônia. E chegaram na cidade de Filipos. Filipos é a capital da Macedônia. Ela leva esse nome por causa do rei Filipe. Filipe foi o pai de Alexandre o Grande, que você já ouviu falar, responsável por levar a cultura grega para toda aquela região da Europa, para toda aquela região da Ásia Menor, inclusive de Israel. Por isso, a capital da cidade chama-se Filipos, na Macedônia.
Então, chegando a Filipos, onde o Espírito Santo mandou que eles fossem, eles se juntaram junto de um rio e ali oraram. E haviam algumas mulheres ali trabalhando naquele local. E Paulo e os seus companheiros pregaram a elas. E diz a palavra no versículo 14, que Deus abriu o entendimento de Lídia, vendedora de púrpura, para ela compreender as coisas que Paulo dizia. Ela e sua casa se converteram ao Senhor. E isso já era suficiente para valer a viagem que Paulo fez à Macedônia. Olha que maravilhoso. Paulo queria ir para a Ásia, Deus sabia que não daria certo. O enviou para a Macedônia. Na sua chegada, encontrou um grupo de mulheres e ali Lídia converteu-se ao Senhor juntamente com a sua casa. A festa nos céus quando um pecador se arrepende, não é verdade? Então dá um glória a Deus aí por isso. Mas sabe o que é mais maravilhoso? Deus tem planos muito maiores. Se não fosse Lídia e sua família, nós não teríamos um livro maravilhoso aqui na nossa Bíblia chamado de Filipenses. Onde o Espírito Santo mandou Paulo? Filipos, na Macedônia. Não conheceríamos versículos como posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não conheceríamos versículos como alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Não conheceríamos a carta da alegria, tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Porque Lídia converteu-se ao Senhor com a sua casa e ali uma igreja foi estabelecida naquela cidade e está reverberando até hoje. Entende os propósitos de Deus? Mais do que isso, sabe como o Evangelho chegou até nós? Porque Paulo foi para a Macedônia. A Macedônia foi a porta de entrada do Evangelho na Europa. Primeira vez que o Evangelho chegou no Ocidente, saiu da região oriental de Jerusalém, da Ásia Menor, e veio até Parauapebas. Foi porque Paulo obedeceu à direção do Espírito Santo. Se eu sou cristão e você é cristão, é porque Paulo ouviu uma direção. Não vai para a Ásia, vai para a Macedônia. E nós estamos aqui. O que Deus está lhe impedindo de fazer? Eu uso as palavras do pastor Gork. Faça um esforço e compreenda. Mas o que você precisa fazer? Leia a palavra, ore, jejue, e a sua Macedônia vai se abrir diante de você. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Nós ouvimos a palavra do Senhor, não ouvimos palavras de homens, vocês não estão ouvindo aquilo que o Delano quer dizer. Mas o Espírito Santo está trabalhando nos nossos corações. E eu quero me dirigir a você que ouviu essa palavra e entende que precisa que a sua vida seja totalmente, não parcialmente, absolutamente guiada pelo Espírito Santo de Deus para viver os propósitos que Ele tem na sua vida. E parar de ficar perambulando aí pela Ásia, pela Bitínia. Não, é hora de ir para a Macedônia. Mas isso só vai acontecer debaixo de uma direção clara, que Ele já tem para você. Falta você parar para ouvi-lo. Se você quer que a sua vida seja absolutamente guiada diante de um compromisso com o Espírito Santo de Deus, saia do seu lugar. Hoje é dia de mudança. Venha para cá. Nós vamos juntos orar. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo. Não sinta-se julgado por vir aqui. Sinta-se feliz, porque Jesus te ama e está promovendo em você maturidade, crescimento.
Eu sou o primeiro que precisa estar aqui na frente. E se você é como eu, venha, meu irmão. Eu preciso orar mais. Eu preciso jejuar mais. Preciso ler mais. Se você precisa, faça isso. Vem aqui. Vamos orar. E eu gostaria de pedir que os pastores ficassem à vontade para ministrar sobre a vida dos irmãos. Que os dons que estão sobre a sua vida sejam utilizados para você ser boca do Espírito Santo de Deus. O Ministério do Louvor vai ministrar suavemente uma canção e eu quero lhe dar a oportunidade de orar com o Senhor. Esse momento é seu e dele. É momento de conserto, momento de arrependimento e momento de pedir mais de Deus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te
conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Declare: eu me rendo. Eu me rendo. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder, Sopra, Senhor. sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Senhor, nós nos rendemos a Ti nessa noite. Diante de Ti, Senhor, nós queremos nos arrepender. Queremos nos arrepender por todas as vezes que trocamos a intimidade, o lugar secreto e a comunhão com o Senhor pelos nossos próprios interesses. Pai, hoje nós colocamos um fim diante da Tua palavra em uma vida de apatia e uma vida de sonolência, e nos comprometemos a viver e andar no Espírito Santo de Deus, para que coisas ocultas e não reveladas sejam liberadas na nossa vida. Pai, nós entregamos completamente o nosso ser e pedimos: nos direciona no Espírito Santo, nos ajuda a completar essa carreira, nos ajuda a guardar a fé. E diante da Tua palavra, nós caminhamos rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. Nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos que um novo tempo do Senhor hoje se inicia nas nossas vidas. Por causa da sua atitude, meu irmão, olhe para cá. Porque você tomou uma postura de fé, porque você se posicionou, o Espírito Santo vira uma chave na sua vida. E a partir de hoje, você vai começar a viver experiências diferentes no Senhor. As suas respostas, os seus posicionamentos não serão guiados pela carne, por você mesmo, mas pelo Espírito Santo de Deus. E você vai encontrar a sua Macedônia logo, logo, no tempo e no modo do Senhor. Mas ao sair daqui, lembre-se, coloque em prática aquilo que você aliançou hoje com o Senhor Jesus. Separe um lugar, separe um horário, e todos os dias, faça chuva, faça sol, tenha compromisso e um relacionamento com o Senhor e com a palavra, e você vai ver que portas vão se abrir diante de você. Amém? E seu melhor aplauso aí a Ele. Aleluia, glória a Deus. Vamos sentar, por favor. Estamos na introdução ainda, né? Já temos muito chão pela frente. E eu queria que você prestasse atenção. Os testemunhos que foram dados aqui. Os testemunhos que foram dados aqui. Que o Delano comentou de vários testemunhos. Uma das coisas interessantes na vida é quando nós temos testemunhos. Eu quero te pedir uma coisa. Hoje,
ore para que o Espírito Santo de Deus te traga à memória as vezes que Ele falou contigo. Quer um exemplo? Um dia, acho que foi semana passada que nós saímos, eu, você e a Mariana, né? Estava ele, a Mariana, que é corretora, né? E nós estamos vendo uma determinada área para ser tratada com corretores. E eu peguei o carro, saí andando. Eles vieram junto, paramos em um determinado lugar. E conversamos um pouquinho. Peguei meu carro, disse, entre os dois no meu carro. Andamos mais um pouquinho e chegamos onde tem as televisões. As televisões daqui, né? Onde tem as sedes das televisões. E parei na frente de uma. Estava um sol, estava quase meio-dia por aí, ou um pouco mais. Testemunho. Parei na frente, né? E vamos descer. Daí desceu ele, a Mariana e eu, né? Eu disse, antes, vamos pedir para o Espírito Santo de Deus. Eu vou entrar nessa loja, ou nessa empresa de televisão, e vou ver se eu encontro alguém da diretoria. Ou diretor, gerente, sei lá, alguma pessoa. E vou pedir para o Espírito Santo de Deus me colocar as palavras e me direcionar. E o que eu fiz? Saí andando, eu, ele e a Mariana. E entramos num lugar. Quando nós entramos, vinha saindo uma determinada pessoa de uma porta para ir pegar o carro. Eu disse, oi, meu amigo, tudo bom? Sabe, na minha timidez, né? E aí, como é que tá? Tudo bom? É como se eu já conhecesse há muito tempo. Daí, se me dá uma ajuda, estou precisando falar com uma pessoa. Vem aqui, por favor. Voltou, entrou lá, abriu uma porta. Ele era um dos diretores daquele lugar. Primeira coisa, nós chegamos no momento certo, na hora certa, e conversamos. Quem nos atendeu foi um dos diretores, nos levou para o gabinete dele, perguntou se a gente queria água, café, comer alguma coisa, até que tinha, né? E começamos a conversar. Passamos quanto tempo lá? Um bom tempo, né? Em torno de uma hora. Esse diretor, conversando com a gente, e eles abriram o que eles queriam, e nós conversamos. Quer dizer, o que Deus me falou muito claro ali, é que isso que você ministrou aqui, foi o Espírito Santo que nos levou para a pessoa certa, para o momento certo. Ele iria viajar naquele momento. Ele estava indo para apanhar a esposa dele e ia viajar. E depois disso, passou uma hora com a gente. O Espírito Santo de Deus que nos levou. Olha para você ver a maravilha. Eu quero que você entenda que, como naquele momento Ele falou conosco, entenda que também, durante a semana, durante o mês que passou, até para você estar aqui, você tem que ter essa convicção que foi o Espírito Santo de Deus. Amém? E também, eu queria que o John, vem aqui, por favor. Está mais novo. Aqui, ó, meu amado.
Às vezes a gente entende, às vezes a gente não entende, mas nós precisamos ter convicção de tudo na vida. Esse rapaz aqui teve no coração de vir para cá, porque aqui Deus tinha algo para ele. E a gente fica pensando, não, ele tem um trabalho, eu vou abrir uma empresa, vou fazer isso e tal, e eu fico olhando. Eu gosto disso, os planos que nós fazemos. O que a palavra de Deus diz? Que Ele tem planos maiores e melhores do que nós. E na vinda dele para cá, e uma das coisas que ele gosta de tocar e de cantar, o aparelho dele de som, né? No caso, o violão, né? Quebrou. O violão dele quebrou. Ele disse, e agora? Como é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Lá, rapaz, vocês não acreditam. Simplesmente apareceu um roqueiro adolescente. Não. Chegou, sabe aquele roqueiro doidão? Esse, de novo. Uhul! Esse é o roqueiro. Ele chegou, teu violão está quebrado? Pega lá, o violão dele. A guitarra. Não, o violão, eu disse para ele pegar o violão. Meu violão quebrou. Eu disse, isso não é problema, porque eu sou... Lá ele pegou, ele digo, eu não trato com violão, que é coisa pequena. Ele trouxe uma guitarra no plástico e disse, o que você disse assim? Perguntei se uma guitarra, ele falou que o violão estava quebrado, eu falei, uma guitarra lhe serve, lhe atende, e ele como grande mestre no instrumento, né, disse, é claro, e a gente, então é sua. Guiado pelo Espírito Santo de Deus, a gente, sem pensar, falou assim, pois eu vou te dar uma guitarra nova, zerada. Agora? Saí, de repente eu fiquei assim, eu digo, já falei, está falado. Deu a guitarra para ele. Uma coisa maravilhosa de Deus é que Ele coloca nas nossas mãos coisa que prende a gente, porque Ele gosta de cantar, tocar. Roqueiro é assim mesmo, sabe? Daí ele gosta de cantar e pegar uma guitarra, sabe? Toma. Eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu. Isso é de Deus. Porque Deus, quando fez ele receber isso, independente dos filhos ficarem com ciúme e tal, vou pegar o meu pai, tanta gente para ele dar lá em casa e tal. Coisas maiores Deus dará para ele. Mas a alegria de Deus, dessa transbordar em nós. Eu quero que você, eu não estou querendo simplesmente te mostrar o testemunho, mas eu quero te mostrar como Deus opera na nossa vida. Porque nós ficamos muitas vezes agarrados nas coisas materiais. E Deus disse, abre mão disso. Abre mão, que eu vou te dar coisas maiores. Mas enquanto a tua gaveta de camisa polo, como é aquelas camisinhas de ginástica e tal, enquanto aquela tua gaveta de camisinhas, essas assim, simples, estiver lotada, e você não tem mais como botar mais dentro nela, não vai entrar mais nada, porque não tem mais lugar. Mas quando você começa a tirar aquelas coisas,
e começa a doar. Eu sei que tem coisas que é difícil você fazer. É muito difícil você abrir a sua gaveta e tirar coisas que você gostou. Não, em 1945 eu lembro que eu ganhei isso e tal. Isso está marcando meu coração. Sabe o que você faz? Somente se você for homem. Deixa a sua mulher fazer, rapaz. Porque a sua mulher vai limpar todinho. Vai deixar 2, no máximo 3. E ela vai fazer. Sabe aquela blusa, aquela... Eu não sei se vocês têm... Eu tenho roupas que às vezes eu nunca usei. Eu nunca usei. Eu esqueci. Preste atenção. A minha esposa vai lá e faz o rapa, né, sabe? E ela nem me mostra. Um dia desse ela estava mexendo numa coisa, ela disse assim, Gork, nem passa para cá, porque eu estou mexendo na tua gaveta. Daí eu não vou mesmo. Faça isso. Como esse homem foi abençoado. Por abençoar este homem, que também largou o conforto dele, Belém, a cidade, as coisas lá. Abraão, pega a tua esposa, larga tudo aí, as amizades, tudo, e vai para Parauapebas. Parauapebas. E ele chegou, eu fiquei assim, como nós precisamos estar unidos, precisamos entender o que é igreja. Deus abençoou esse homem, que ele disse, quando eu ver, já não era mais meu. Se você tem um carro novo, com 4 portas, alto, não sabe? Você pode olhar para mim com todo o coração, eu não tenho problemas. Eu estou brincando mesmo. Mas eu quero te dizer assim, a primeira coisa que ele fez quando ele chegou aqui, ele foi abençoado. E olha aqui, ó, é bonita. Vamos abençoar. Abençoar os 3 aqui, os pastores aqui, se possível. Estenda a sua mão. Se você não estiver muito cansado, isso, vamos ficar em pé. Porque vocês vão estar fazendo uma coisa que vai estar acontecendo na tua vida. Amém? Vocês têm que fazer uma coisa confiante de que vai acontecer com vocês. O óleo. Tá. Obrigado, Wallace. Senhor, obrigada, Deus, porque Tu és o Deus que tudo provês, Tu és o Pai maravilhoso, que tudo nos abençoa, Senhor. Nesse momento, nós consagramos a Ti esse instrumento, Senhor. Que ele seja, Deus, objeto de adoração, que ele seja veículo de salvação, que ele seja, Senhor, usado na Tua graça, no Teu poder e na Tua unção, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Abençoamos, ó Deus. Ah, Deus, obrigada, Senhor, pela vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Sim, Pai, em nome de Jesus. Abençoamos o seu coração, Senhor. Amém, Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Sim, Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Seus pés, Senhor, como os pés de
força, Senhor, para abençoar, anunciar boas obras do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Levanta a tua mão. Queridos, quantos estão fazendo parte do seminário EAD? Então, a partir dessa quarta-feira, nós já vamos ter a nossa aula presencial aqui. Se a sua célula é na quarta, o seu líder muda para terça, né, ou muda para sexta, que nós vamos ter essa aula presencial aqui com o Delano. Ele já está transmitindo a aula para Belém, o pastor Gork já preparou a sala lá em cima, o que vai ser necessário, e a partir da quarta-feira nós já vamos ter essa aula presencial. Se de toda forma você não puder, porque tem aula, ou tem algum compromisso de trabalho, aí você está liberado. Mas se não, né, nós gostaríamos muito da tua presença aqui na próxima quarta, amém? Em nome de Jesus. Aqueles que não puderem de jeito nenhum, também nos avisem para continuar no EAD, tá bom? Que horas é? 19h30? 19h30, amém? De repente a gente pode colocar às 18h59 também, não tem problema. Amém? Levanta a tua mão. Oh Deus, é tão bom, Senhor Deus, olhar para a tua igreja, Pai. É tão bom, Senhor Deus, olhar para a tua casa e ver, Senhor Deus, cada uma dessas pessoas que o Senhor trouxe aqui, meu Pai, com propósitos. O Senhor tem propósitos na vida de cada um deles, Pai. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Pai. Vem trazendo das tuas bênçãos, Senhor Deus, na vida de cada um deles, Pai. Nós viemos aqui, na minha vida também, Senhor Deus. Senhor Deus, nós precisamos de Ti, Pai, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Como foi ministrado, Pai, grava isso no nosso coração, amém, na nossa vida, no pulsar do nosso coração, nas nossas veias, Pai. Senhor Deus, que nós possamos estar orando, jejuando, lendo a Tua palavra, Senhor Deus, com alegria, Senhor Deus, com disposição. Ó Espírito Santo de Deus, nós estamos com a mão levantada, Pai. E isso seja, Senhor Deus, um ato de submissão a Ti, Pai. O Senhor tem a autoridade agora de nos acordar, de nos levantar, de nos constranger, Senhor Deus, amém, em várias coisas da nossa vida, em nome de Jesus. Entre elas a falta de oração, amém, a falta de leitura da Tua palavra, amém, a falta de jejum, a falta de propósito, Senhor Deus. Amém. Muda isso em nossas vidas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. E que nós possamos ter, pela Tua voz, Senhor Deus, e através da nossa cabeça, como foi falado aqui, Senhor Deus, ouvir a Tua voz, ó Espírito Santo de Deus, e levar as boas novas, não somente através dos nossos lábios, mas através da nossa atitude, do nosso viver, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que hoje, nesse dia, Pai, o Senhor continue nos direcionando, Pai. Que essa semana seja uma semana na Tua presença. Senhor Deus, nos dá mais ânimo, mais alegria, Senhor Deus, e mais disposição, Pai. Levanta o Teu rosto, Senhor Deus, sobre cada um de nós e traz, Senhor Deus, a Tua paz, a vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Cumprimente o irmão seu, cumprimente cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Castelo forte
forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra,